O trabalho acadêmico a seguir trata-se de diabetes. Ele foi realizado pelas alunas Amanda Mel dos Reis Marques, Edilene Diniz, Isabela Dorigatti Neri, Isabelle Lime Silva, Larissa de Souza Moreira e Letícia Stabile, da Universidade de São Francisco. Diz respeito à disciplina de Bioquímica ministrada pela docente Deise Machado. O que é diabetes? O diabetes é uma doença crônica causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, havendo deficiência no metabolismo de glicose. A insulina é um hormônio responsável por regular a quantidade de glicose, popularmente conhecido como açúcar, no sangue, quebrando-a e transformando-a em energia suficiente para a manutenção das células do organismo. A doença diminui a produção de insulina, causando o aumento da glicemia, quantidade de glicose no sangue, e altas taxas podem levar a complicações no coração, artérias, olhos, rins e nervos, também podendo levar à morte em casos mais graves. O modo de vida saudável, como a prática de atividades físicas regular, alimentação saudável e pouco consumo de álcool, tabaco e demais drogas, ajudam a prevenir a doença. Nos dias de hoje, há uma estimativa de 463 milhões de adultos com diabetes no mundo, representando 8,8% da população mundial. No Brasil, entretanto, há 14 milhões de pessoas com diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, tendo maior incidência em mulheres, entre pessoas que moram na região sul e sudeste e entre pessoas com mais de 65 anos. Tipos de diabetes. Comumente, havemos 3 tipos de diabetes, sendo elas: diabetes tipo 1. É uma doença autoimune, consequência da incapacidade de produção de insulina devido a algum problema no organismo que destrói as células beta das ilhotas do pâncreas, que é um grupo especial de células do pâncreas, produzindo pouca ou nenhuma insulina. Aparece geralmente na infância ou na adolescência, e para tratá-lo, é necessário o uso de medicamentos ou insulina para o controle de glicose no sangue. Sua causa ainda é desconhecida, porém sabe-se que há influência genética. Manter hábitos saudáveis é a melhor alternativa para a sua prevenção. Diabetes tipo 2. É o tipo mais comum e é consequência da pouca produção de insulina pelo pâncreas, devido à falta de estímulo, fazendo com que os tecidos não respondam à sua ação. Ou é consequência de um defeito dela na atuação das células, conhecido como resistência à insulina. Ambos impossibilitam a entrada de glicose nas células. Ocorre mais em pessoas idosas, mas fatores como obesidade, dislipemia e hipertensão arterial também são desencadeantes. Diabetes gestacional. É relacionado com a alteração hormonal no período gestacional. A placenta aumenta a resistência da ação de insulina e o pâncreas acaba produzindo mais para poder suprir a necessidade, podendo persistir ou não após o parto. Algumas mulheres podem apresentar um quadro de hipoglicemia. O bebê é o mais afetado, pois, tendo contato com muita dose de glicemia ainda no útero da mãe, corre o risco de sofrer crescimento fetal excessivo, podendo gerar complicações no parto e desenvolver diabetes na vida adulta. O nível de glicemia é controlado pela insulina, que é responsável por reduzir altas concentrações de glicose no sangue, e ao glucagon, responsável por aumentar o nível de glicose no sangue. Eles atuam de forma contrária no organismo. Normalmente, quando um alimento é ingerido, a concentração de glicose no sangue aumenta. Isso estimula o pâncreas a produzir insulina, que facilita a entrada de glicose nos tecidos, metabolizando carboidrato para produzir energia. Já no diabetes, devido à escassez de insulina, os tecidos não conseguem usar a glicose e, para suprir a necessidade, o fígado produz a glicose que falta.
Porém, esse excesso de glicose se aloja na corrente sanguínea, gerando hiperglicemia. O glucagon deixa de ser inibido pela insulina e continua. A imagem que está sendo mostrada agora representa o metabolismo de diabetes no corpo de um indivíduo que possui diabetes. Como alteração metabólica A, glicogênese acentuada, que é quando a glicose é produzida em maior escala a partir do glicogênio devido à sua falta nos tecidos. Síntese acentuada de corpos cetônicos. Em condições normais, o tecido nervoso e as hemácias usam apenas a glicose para gerar energia e, na sua ausência, os ácidos graxos sofrem degradação e geram moléculas de acetil-CoA, que serão usadas para a formação de corpos cetônicos. Em diabéticos, a produção de glicólise é maior que sua capacidade de oxidação pelos tecidos extra-hepáticos, aumentando a quantidade de corpos cetônicos na corrente sanguínea e diminuindo seu pH, resultando em acidose, que pode cometer em coma e até óbito. Diabetes e o coronavírus. Como o diabético deve se comportar na pandemia do novo coronavírus? No dia 20 de março de 2020, foi publicado um vídeo informativo no canal Hospital Alemão Oswaldo Cruz sobre os cuidados preventivos do diabético com a pandemia do coronavírus. Nele é dito que, devido à vulnerabilidade imunológica das pessoas com diabetes, além de fatores como idade, pessoas maiores de 60 anos, tempo de enfrentamento da doença, quanto maior mais chances de contágio, presença de diabetes descompensada, ou seja, emagrece consideravelmente como consequência da doença, e pessoas que já apresentam alguma consequência do vírus. Os riscos de contágio são maiores. As recomendações feitas a essas pessoas, a fim de prever o coronavírus, é manter o controle da glicemia, além das medidas preventivas recomendadas para as pessoas de uma maneira geral, como manter as mãos higienizadas e uso de máscaras. Não há necessidade de estoque de insulina. Como podemos ver na primeira imagem, tem uma pessoa testando seu nível de glicose. Na segunda imagem, tem um gráfico mostrando o percentual de comorbidades dos óbitos por Covid-19. Podemos notar que os diabetes, quem possui diabetes, foram os segundos maiores casos de mortes. E essas foram as referências bibliográficas para fazer atividade acadêmica e muito obrigada pela atenção.